Muito bem. Tudo aqui tranquilo. Então temos aqui, né, os principais indicadores de desempenho, que eu vou mostrar para vocês o que é. Então temos ali indicadores de desempenho, também conhecidos, ou também chamados de KPI, do inglês Key Performance Indicator. São métricas que quantificam a performance de processos da empresa de acordo com seus objetivos organizacionais, ok? Então, quando falamos em indicadores de performance, nós temos várias áreas a explorar, várias e várias e várias. Dependendo do tipo de serviço que você presta ou o tipo de negócio que você trabalha, pode ter muitas e muitas e muitas coisas, ok? Muitas e muitas coisas mesmo, só que aí vai ser dividido para diversos períodos diferentes, né? Esse tipo de análise vai ser dividido ou dividido para pessoas específicas, sempre em períodos específicos, ok? Por exemplo, uma vez a cada semana ou duas vezes por semana. Dependendo do negócio, você pode estar olhando todo dia, dependendo da quantidade de funcionários. Se você trabalhar sozinho, muitas vezes você não vai conseguir fazer isso todo dia, mas pelo menos uma observação rápida. É interessante que você chegue a passar de maneira que você tenha uma certa quantidade de dias, que você tenha mais informações, ou melhor, que você saiba quais dias você está conseguindo vender melhor, ok? Eu vou mostrar isso daqui a pouco no Google Analytics e algumas das suas ferramentas. Muito bem. Então, já entendemos aqui o que é KPI, né? Que é Key Performance Indicator, ok? Passando aqui para a próxima página, nós vamos ter os principais indicadores de performance. Eu coloquei aqui 4 deles, tá? Não dava para colocar muitos, mas eu tentei colocar alguns aqui que pudessem ajudar vocês, beleza? Muito bem. Então nós temos ali, ó, lucratividade, produtividade, turnover e conversão de clientes, aliás, de leads em clientes. Ok? Vamos entender o que seriam cada um desses daí. Lucratividade. Não basta olhar apenas para o faturamento de uma empresa para fazer seu controle financeiro e saber se ela está boa ou não. Bom, por que que isso daqui é verdade? Primeiramente, pensem comigo. Vamos supor que existe uma empresa que ela esteja devendo muito, mas mesmo assim ela esteja conseguindo pagar, não exatamente pagar, mas ter uma certa lucratividade. Se ela está devendo a algumas empresas, essa lucratividade vai ser apenas para suas dívidas, que são maiores do que esse lucro. Tá? Então, por mais que a empresa esteja em lucro, podem existir outras situações que façam com que no final ela não tenha lucro. E na verdade aquela lucratividade que ela recebeu, aquele faturamento positivo, na verdade não vai para o investimento no próximo mês, e sim para as suas dívidas antigas. Então, só observar a lucratividade não significa que a empresa está indo bem ou não, ou se ela está em uma boa situação ou não. Tá? Tem vários outros fatores que determinam o sucesso, digamos aqui, assim daquela empresa, né? O sucesso financeiro, pelo menos. Temos o segundo ponto ali, que é a produtividade. Ela serve para medir a quantidade de recursos que a empresa entrega para produzir um determinado produto ou serviço. Então, em questão da produtividade, é uma coisa que também tem que ser pensada com muito zelo. Porque vamos supor que você tenha 8 funcionários e você precisa equilibrar a sua produtividade. Você não vai pegar aqueles 8 funcionários e do nada já colocar eles para fazer o mesmo serviço. Você tem que dividi-los. Vamos pensar sempre nos exemplos que eu trago para vocês, que é sempre relacionado à comida. Por exemplo, vamos supor que você tenha lá uma lanchonete e tenham 8 funcionários. Contando com você, seria 9 no caso. Mas vamos lá, 8 funcionários, 8 colaboradores junto a você, totalizando 9. Você, como é o empreendedor, digamos assim, você meio que trabalha em todos os setores ao mesmo tempo. Mas você vai precisar ter aqueles entregadores, os cozinheiros e os garçons, ok? Faria sentido se você pegasse essas 8 pessoas e colocasse todas elas dentro da cozinha? Qual seria a sua produtividade? Provavelmente não muita, porque a cozinha, digamos assim, ela tem aquele limite de pessoas que trabalham Com com o licença, produto. por favor. Oi? Pode falar, Maurício. Não tá aparecendo nada não, o slide aqui Tá no não? meu. Deixa eu tirar e colocar novamente aqui. Não, tá.
Tá, eu coloquei aqui novamente, vê se vai aparecer aí. Nada? Apareceu pra mim. Apareceu? Mas já estava aparecendo para você, Joana? Já, desde o começo da aula. Eu acho que a internet do. Pra mim não tá. Acho que ela deve estar Pode oscilando um ser que pouco. aqui tá chovendo. Aqui também tá chovendo pra caramba. Tipo, muito, muito mesmo. Eu tava jantando ali e tava caindo o mundo. Mas enfim, deixa eu. Olha lá no grupo. Apareceu agora. Apareceu? Mas mesmo assim, olha lá no grupo Uhum. que eu deixei o slide lá também. Aí qualquer coisa eu vou falando o número das páginas, caso você não consiga em algum momento enxergar de novo. E aí você vai ficar exatamente nas mesmas páginas que eu. Agora quando eu colocar na internet, aí vai ficar complicado para você, mas pelo menos no slide você consegue acompanhar, beleza? E Tá. qualquer coisa depois a gente repõe a aula, não tem problema não. Se ficar chovendo muito, aí você não Uhum. conseguir enxergar, ok? Mas bom, vamos lá. Tá. Aqui na página 7 nós já falamos sobre lucratividade e produtividade. Então, seguindo o exemplo que eu estava ali passando para vocês, se você tem 8 funcionários, você tem que equilibrar essa produtividade. O que seria compreensível por fatores de produtividade em uma lanchonete? Você receber o pedido, você repassar ele para o cozinheiro produzi-lo, repassar para o entregador e o entregador repassar para o cliente. Seriam as fases do plano operacional, digamos assim. É a operação que você sempre vai estar fazendo de maneira que o cliente receba aquele produto ou aquele serviço. Então, vamos supor, de 8 funcionários, no caso é um local físico, tá? É isso que eu quero que vocês imaginem. Vocês poderiam, no caso, ter 2 ou 3 cozinheiros, vamos colocar 3 cozinheiros, 2 entregadores, né, que vão ficar rondando ali pela cidade. Geralmente um vai para uma parte, o outro vai para outra parte, ficam trocando ali as posições, né? E o outro resto poderiam ser de garçons, por exemplo. Então, tem que dividir essa questão de produtividade. Foi só um exemplo que eu falei para vocês, mas em qualquer empresa funcionaria dessa maneira, pelo simples fato que um negócio ele depende de várias engrenagens, tá? E dependendo de várias engrenagens, não tem como você resumir isso daí a uma coisa só. Não é só uma engrenagem, entendeu? Então, a analogia que eu fiz aqui para vocês aqui. Se você tem vários colaboradores, divida tarefas e faça com que uma seja dependente da outra, para elas sempre continuarem girando, ok? É uma forma até de unir os seus colaboradores, beleza? Muito bem. Temos ali também a questão de turnover, que é essa terceira aqui. O que é o turnover? Medir o grau de rotatividade dos colaboradores ajuda a entender as questões internas da empresa, o clima organizacional e a capacidade da empresa de reter talentos. O que seria esse turnover? Né? Turnover significa girar, ok? Turn significa girar. Esse over é como se fosse girar a si mesmo, digamos assim, entendeu? É uma rotação a si mesmo. Mas tudo bem. Quando nós traduzimos isso para o nosso assunto, é quando você fala da questão de rotatividade dos colaboradores. O que seria a rotatividade dos colaboradores? Aquele entra e sai de pessoas sendo contratadas e pessoas sendo demitidas. Pensem comigo. Vocês aí criam um negócio, criam uma empresa e no começo dela você vai começando a contratar pessoas, ok? Aí você vai lá e contrata, vamos supor que 5 pessoas para trabalhar com você. Muito bem. Aí você vai treinar aquelas pessoas, você vai ensinar elas tudo que você precisa, você vai começar a, como é que eu posso dizer, conviver com essas pessoas, vai se começar a criar ali um clima, tá? Tanto um clima quanto uma rotina. Então, com tudo isso daí acontecendo, você começa a ter uma certa sequência de ações que sempre vão estar sendo seguidas, ok? Então, sempre existirão aquelas pessoas fazendo aquele trabalho, pessoas que já se conhecem,
pessoas que já sabem o que a outra vai pensar. É uma questão de entrosamento, tá? Uma questão de entrosamento. Mas vamos supor que depois de 5 anos trabalhando com essas mesmas pessoas, você tenha que demiti-las por algum motivo. Beleza, então você demite as 5 por alguma situação, elas foram se demitindo, ou você mesmo precisou demiti-las por alguma situação específica, pode ser qualquer uma, e você precisou contratar outras 5. Vamos combinar, vamos parar para pensar que se você teve que demitir aquelas 5, ou com o tempo elas foram sendo demitidas, né? Claro que não seriam ao mesmo tempo, mas vamos supor que há um certo tempo, uma se demitisse com 4 anos, a outra com 4,5, a outra com 5, né? A outra com 4 anos e 7 meses, uma coisa assim. Com o tempo você vai perdendo aquelas pessoas e vai pegando outras. Seria, ou melhor, será mais difícil você fazer tudo aquilo novamente. Não pela questão de você ensinar, mas pela questão que são pessoas diferentes. Tá? Então, aquelas 5 que já foram seus funcionários, que já foram colaboradores do seu negócio, elas saíram, foram seguir a sua vida e você precisou contratar outras e com isso você perdeu produtividade. Porque naquele tempo que você treinou novas pessoas, elas não estavam trabalhando ali em alta produtividade, ok? Elas estavam aprendendo a trabalhar. Então é esperado que 2 a 3 semanas é o período de adaptação do colaborador a uma rotina de uma corporação, ok? De 2 a 3 semanas mais ou menos para você acostumar com aquilo dali, fazendo todos os dias, indo todos os dias, fazendo aquele serviço. Dependendo disso, pode ser até mais de 3 semanas, tá? Dependendo disso, pode ser até mais de 3 semanas. Vou dar um exemplo próprio, vou dar uma exemplificação própria aqui da minha vida. Quando eu entrei na Microcamp como funcionário, como colaborador, e eu me tornei designer corporativo, o que é um designer corporativo? É aquele cara que dentro da corporação, que seja relacionado ao assunto dele, ele faz muita coisa, ou melhor, ele faz tudo o que precisarem. Então eu editava vídeo, eu criava postagens para redes sociais, eu criava coisas internas da escola, ilustrações e tudo mais. Como são coisas diferentes, eu precisava estudar elas antes. Então, se tinha alguma coisa para fazer, e eu tinha, por exemplo, um mês, eu tinha que passar aquele período estudando aquilo até fazer. E eu não estava produzindo, eu estava estudando, ok? É um pouco diferente. Então, como maior for a sua quantidade de coisas a se fazer, como a minha rotina ela era diferente todos os dias, porque todos os dias eu tinha coisas diferentes a se fazer, demoraria muito mais do que 2 ou 3 semanas. Eu passei, vamos supor, se não me engano, foi um ano e pouco trabalhando como designer antes de ser professor. E todos esses dias desses 365, digamos assim, né? Obviamente não foram 365, porque tem os domingos, mas essa é uma maneira de falar. Eu tive que me adaptar todos os dias a coisas novas. E isso faz com que você aprenda muita coisa diferente, ok? Então é uma observação que eu faço para vocês. Mas no caso de uma corporação que aquela pessoa ela faz aquela mesma coisa todos os dias, em 2 ou 3 semanas você já está bem mais acostumado, né? Dependendo do seu serviço, você pode se acostumar nas primeiras semanas e dependendo de outras, você pode demorar mais tempo para poder se acostumar, porque são coisas muito diferentes uma das outras. Beleza? Então, o turnover é essa capacidade que você tem, ou melhor, não exatamente capacidade, porque imagina que você como empresário, como empreendedor, você fica demitindo, ou as pessoas mesmo se demitem depois de algum tempo e fica aquela troca o tempo todo. O tempo todo você vai precisar estar treinando as pessoas, o tempo todo você vai perder produtividade porque não são as mesmas pessoas e nunca consegue um entrosamento, né? É a mesma coisa de um time de futebol. Se você tem aqueles jogadores e eles já jogam juntos há muito tempo, todo mundo vai estar entrosado. Agora, a partir do momento que você fica trocando sempre de jogadores, não vai ser a mesma coisa, porque são pessoas diferentes. A mesma coisa é aqui no turnover, tá? Não pode existir essa grande rotatividade de colaboradores, porque isso daí está indicando algum problema interno, seja de clima organizacional ou outras coisas, né? Se sentir que não tem um entrosamento, isso daí pode e terá problemas a trazer, ok?
E por último, nós temos a questão de conversão de leads em clientes. Eu já expliquei para vocês o que são leads no empreendedorismo digital, porém eu explico novamente. Lead é aquela pessoa que é considerada um possível cliente. Então você vai trabalhando lead com informações, com marketing, com estratégias, até que ela se transforme em um cliente. Não é do dia para a noite, mas pode ser de uma semana para outra, ok? É muito difícil você fazer isso do dia para a noite, assim, de uma hora para outra. Mas a conversão de leads, você tem que ir dando motivos àquele cliente para poder ele contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. Então, geralmente é uma semana que nós fazemos para poder trabalhar com essa questão de conversão de leads em clientes. Vou explicar para vocês como funciona. Existem, especificamente, no marketing digital, existem 2 tipos de planejamento que são muito úteis. O primeiro planejamento ele é voltado para alcance e o segundo planejamento é voltado para conversão. Conversão seria vendas, tá? Então vamos lá. A primeira semana você vai investir em alcance, divulgar, alcançar o máximo de pessoas que você conseguir, o máximo de pessoas interessadas que você conseguir e sempre está fazendo a rotação, sempre está trabalhando a questão do marketing durante aquela semana. Então você vai passar uma semana bem forte, mandando muita coisa. Depois de uma semana você vai parar aquela campanha de alcance e você vai ligar outra campanha, só que ela não vai ser de alcance, ela vai ser de conversão, ela vai ser focada em vendas. Então uma semana com alcance, uma semana com vendas, uma semana com alcance, uma semana com vendas. A partir do momento que você começa a pegar uma certa velocidade e um certo engajamento com isso, porque as pessoas que você está preparando como lead, na outra semana você vai estar preparando como cliente, entendeu? Essa que é a ideia. Uma semana com os leads e uma semana com os clientes. Uma semana com os leads, até que, qual é o objetivo? Você aumentar a quantidade de leads e, consequentemente, você aumentar a quantidade de clientes. Tá? Então, se na primeira semana você conseguiu fazer 15 clientes, ali no alcance, ou melhor, você conseguiu alcançar 15 pessoas que possivelmente são leads, né? Na outra semana você vai tentar transformar esses 15 em clientes, tá? Claro que podem aparecer pessoas, né, na semana de vendas como alcance, isso daí é totalmente normal, mas os seus objetivos eles têm que ser redirecionados para situações diferentes. Então, é um tipo de campanha que funciona muito, é um tipo de campanha que eu conheço pessoas que fazem isso, eu faço isso, então, dependendo do seu tipo de serviço, ela pode funcionar bastante. Se você trabalha com vendas na internet, geralmente é essa a que funciona bastante. Uma semana com o marketing de alcance e uma semana com a campanha de vendas, entendeu? Campanha publicitária primeira semana, segunda semana campanha de vendas. E você fica fazendo esse ciclo aí até quando você quiser. Então ele fala ali, ó, conversão de leads em clientes. Saber a cada quantos visitantes de um site, um deles se torna clientes, pode ajudar na avaliação de estratégias de marketing. Então foi o que eu falei ali, ó. A cada quantos visitantes você tem um cliente? Ah, professor, eu tenho uma loja e a cada 10 pessoas que visitam a minha loja, 2 compram. Esse número tá bom? Depende. Tá? Essa questão de número não tem um valor padrão lá em uma tabela falando, olha, a cada 10 vendedores, a cada 10 leads você tem que vender para 10 pessoas, a cada 10 pessoas você tem que vender para 5 pessoas. Não tem uma tabela bonitinha dizendo lá que a cada tantas pessoas você vai conseguir tantos clientes. Qual é o ideal? O céu, ele não é o limite, tá? Ele é o limite que algumas pessoas dizem que é. Não existe limite. Você tem 10 pessoas para alcançar, tenta vender para as 10. Ah, professor, mas é muito difícil. Sim, mas estou vendendo para 2. Na próxima semana, analisa outras coisas para tentar vender para 3. Na outra semana, 4, 5, 6, até que esse número vai começar a realmente causar engajamento. Então, o máximo de pessoas que você tem como leads é o máximo de pessoas que você tem para vender. Entendeu? Leads e clientes. Conversão de leads em clientes é um ponto fortíssimo das principais estratégias de marketing que você pode utilizar. Claro que, como nós estamos falando de indicadores de performance,
você também tem que lembrar dos indicadores de métricas, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Ou melhor, agora. Então vamos lá. Temos aqui o Google Analytics, aí temos a imagem dele, temos o YouTube Studio, que seria o analisador do YouTube, tem aqui uma imagem dele, e temos o Facebook Insights, que também temos aqui uma imagem dele. Eu vou mudar aqui o nome deles em algumas das páginas aqui, porque eu coloquei o nome dos três de Analytics, mas não é, tá? Eu coloquei errado aqui. Na verdade, eu coloquei quando eu estava fazendo o slide, e aí eu resumi tudo a uma coisa só. Mas eu coloco aqui, não tem problema. Insights. Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu ver que hora é. São 18h35. Eu vou pegar aqui esses padrões que eu passei para vocês, ó, de Google Analytics, Facebook Insights e YouTube Studio, e eu estarei mostrando a vocês como funcionam cada uma delas. Beleza? Vou abrir aqui no Google e vou mostrar para vocês. Vamos lá. Eles são o quê? O quê? Eles são o quê? Eles são... Você falou que ia mudar alguma coisa aí. Não, eu vou mudar aqui a... Não, eu tava mudando ali a questão dos nomes, ó, porque eu... Peraí, viu que eu coloquei? Eu acabei fechando aqui. Eu coloquei o nome dos três lá na terceira página. Por exemplo, eu coloquei Google Analytics, YouTube Analytics e Facebook Analytics. Só que esse não é o nome real deles. Então eu peguei e refiz aqui a alteração. Entendeu? O nome do YouTube Analytics, que a gente chama de YouTube Analytics no dia a dia, é YouTube Studio. E o nome do Facebook Analytics, que nós chamamos no dia a dia, é Facebook Insights. Como está nas imagens aí dos slides. Nas imagens estão certas, agora lá no primeiro nome não estava. Aí eu só alterei isso daí mesmo. Foi só isso. Deixa eu mudar aqui. Pronto, então deixa eu fechar o slide. Ele já foi enviado para vocês, então estou tranquilo. Vamos abrir agora o Google Analytics aqui. Facebook Insights e o YouTube Studio. Pronto, está abrindo aqui. O senhor tá em casa? O quê? O que você falou? O senhor tá em casa? Não, tô não. Por quê? Tá tão diferente a sala. Não, eu tô na escola, cara. Tô na escola. Eu tô aqui na sala de gestão de administração. Tá? Ah, Na escola, e uns stories no Instagram da Micro, que tinha gente, tipo, tinha um menino que falou que tava com saudades. Eu não sei se ele foi pagar e Eu sei quem é, aproveitou. ele veio pagar, eu vi quando ele tava aqui. Eu jurando que tava sendo aula. Eu fiquei, meu Quando Deus, eu vi a postagem, eu fiquei pensando nisso também. Será que as pessoas vão pensar que ele Mas- já voltou para as aulas? mas um dia eu fui pagar e tinha gente na primeira sala, tendo aula. Não sei, né? Talvez tenha alguma coisa em específico que estavam fazendo ali, mas pelo menos eu não dei aula para nenhum aluno aqui. Pode ser que tenha sido alguma... Porque assim, de vez em quando, vem algum aluno pedir alguma coisa aqui ou vem conversar com o professor. Comigo já vieram, por exemplo, deixa eu ver quando foi que veio, foi no sábado passado, meu Deus, foi no sábado. Um aluno aqui precisou vir falar comigo, né? Ele, professor, eu preciso conversar um negócio com o senhor pessoalmente, não sei o quê. Aí ele veio e a gente conversou na sala, entendeu? Aí pode ser que nesse momento que você tenha entrado, no caso você tenha que pagar, pode ser que o professor também estivesse conversando com alguém, entendeu? Mas às vezes que eu vi o aluno, foi quando ele veio conversar, eu entreguei alguma coisa a ele. Mas assim, a sala, ela tava... Cada computador tinha uma pessoa. E era? Peraí, quando foi isso daí? Dia 7. Dia 7 do mês passado? Não, dia 6. Foi. Dia 6. Do mês dia passado. 6 do mês passado, eu Pronto. também vi. Pronto. Eu acho que a gente mesmo dia, só que em horários diferentes. A primeira sala tava cheia de gente, eu fiquei, acho que é isso. Vocês lembram mais ou menos vocês lembram mais ou menos a idade que as pessoas aparentavam ter?
pra mim, na minha cabeça, assim, eles eram professores e eles estavam... Não, eu já sei o que é, Não eram professores, não. Era o seguinte, vocês sabem a Equatorial, a empresa de eletricidade? De vez em Sim, quando, sei. eles vêm fazer algumas coisas aqui. Eles tomam alguma sala para fazer alguns testes, entendeu? E teve uma época, por exemplo, nós professores voltamos no dia 19. E a partir do dia 19 não tinha mais ninguém aqui a não ser os professores e os funcionários normais, né? Então, dia 6 é antes do 19, então acredito que tenha sido isso mesmo. Alguns funcionários Era na primeira sala? Se foi na primeira sala, então era isso mesmo. Era. Pronto, eram os funcionários da Equatorial que estavam fazendo alguns testes aí. Eles vêm aqui, nesse período de pandemia, eles vieram várias vezes fazer alguns testes e algumas outras coisas que eles vieram fazer aí. Eu não cheguei a ver eles, mas o pessoal me avisou. Então acho que foi isso mesmo. Tá, deixa eu ver aqui o que eu ia fazer agora. E eu mostrar o Google Analytics para vocês. Tá, já tá abrindo aqui. Beleza. Ok, está carregando aqui. O Google Analytics ele é um pouquinho pesado, tá? Ele costuma demorar para carregar algumas coisas. Então, não é internet, tá? Se vocês veem alguma coisinha, não é internet. É o próprio Google Analytics que é demorado. Ele está carregando aqui. Eu estou em uma conta que ela é zerada. Ela é uma conta pessoal, tá? Então, os valores aqui vão estar todos zerados porque eu nunca fiz nenhuma campanha publicitária com essa conta. Eu só uso ela para maneira pessoal mesmo, para ver vídeo no YouTube quando eu assisto ou para colocar alguma coisa no meu e-mail, mas eu não costumo usar ela para esse tipo de assunto. Mas bora lá, né? Temos aqui o querido Google Analytics. Ele é gigantesco, tá? Então não tem como mostrar tudo. Se eu fosse fazer uma aula de Google Analytics, eu demoraria umas 10 horas falando de tudo e eu acho que ainda sobraria tempo. Então, eu vou mostrar as suas principais ferramentas voltadas para o nosso módulo, ok? E vocês vão ver que ele é feito para ser simples, mas se você não tiver conhecimento em marketing digital, não precisa ser muito conhecimento, mas se você não tiver nenhum conhecimento, você vai achar ele um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque ele trabalha com informações muito técnicas. Então, se você não conhece esses termos técnicos, você vai ficar meio, sei lá, o que é isso daqui, não sei o que é isso, não sei o que é aquilo. Você vai ficar um pouquinho perdido, ok? Então, a página inicial dele é essa daqui, branquinha, mas tem como a gente colocar ela na cor preta, tá? Que daqui a pouco eu vou colocar, porque isso daqui machuca muito os meus olhos. Mas bora lá. Ali nós temos, dá um zoom aqui, ó, página inicial, e temos uma barra lateral aqui na esquerda, onde nós temos personalização, relatórios em tempo real, relatório do público-alvo, aquisição, comportamento e conversões. Temos também aqui atribuição, descobrir e administrador. Eu posso fechar essa barra caso eu queira, tá fechadinha ali, deixar ela aberta mesmo. Aqui na tela principal eu vou ter uma informação que diz todos os dados do website. Então tudo que tiver relacionado à minha conta, ele vai estar analisando ali, beleza? Tudo. Então temos aqui a quantidade de usuários que eu tive acesso, 0, obviamente, sessões, 0, taxa de rejeição, 0 e duração da sessão, 0. Obviamente, como eu falei, como essa é uma conta pessoal, eu não faço ela para basicamente nada de campanha publicitária, então vai estar tudo zerado. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que seriam esses termos aqui. Usuário, acho que todo mundo já imagina o que é, seriam a quantidade de pessoas que estão, entre aspas, entrando ali na minha loja, tá? Entrando na minha loja, ou no meu Instagram, ou no meu site, enfim. O que você linkar aqui, ele pega a informação. Vamos supor que eu crie uma loja no Instagram, né? E eu link ela com o meu Google Analytics. Então, ela vai começar a pegar informações do meu Instagram, ok? Então, usuários que eu tive foi 0. O que é uma sessão, professor? Sessão é a quantidade de vezes
que é aquela pessoa entrou no seu site. E aqui ainda tem a duração da sessão, ou aquelas quantidades de pessoas, né? Se foi mais de um, obviamente ele vai estar pegando aqui um número maior. Mas vamos supor, eu vou aqui, ó, tem uma loja que eu gosto muito, que ela se chama Loja Vírus 41. É uma loja de roupas importadas, né, de algumas marcas que é bem difícil de encontrar aqui no Brasil. Você consegue lá. Eu entrei aqui na loja, beleza. Então tem aqui, ó, os tênisinhos e tal, as roupas. A partir do momento que eu entro nessa loja, eu estou contando como uma sessão. Tem uns 5 segundos que eu entrei nessa loja. A duração da minha sessão, por enquanto, está em 5 a 10 segundos. Então, se eu ficar aqui 12 minutos, eu tive um acesso, ou seja, uma sessão de 12 minutos. Entenderam? Então, tem aqui ó, uns produtozinhos bonitos e tal, tudo bem organizado, né, importado. Tal. O tempo que eu fico aqui é o tempo que ele vai contar lá como a duração de sessão. Por que isso é tão importante para o vendedor, para o empreendedor? Porque ele vai saber se a loja dele está agradável, está interessante ou não. Se ele vê lá que o cara entrou uma vez e ele ficou por 5 segundos, significa que tem coisa errada aí. Ou o site é ruim, ou as informações são muito cheias, ou são informações muito secas. Alguma coisa está errada, ok? Mas se o cara entrou e ele ficou muitos minutos, ou se ele entrou várias vezes, significa que a tua loja está valendo a pena e está tudo bem bacana. Por exemplo, tem aqui, ó, como a loja Vírus 41 ela tem acesso a produtos importados, ela vai ter acesso a produtos de coleções limitadas. Por exemplo, a Vans, que é uma empresa de roupas, né, de tênis, que vocês devem conhecer, principalmente voltada a skate, que é o foco aqui dessa loja, eles fazem parcerias direto com empresas ou coisas famosas. Por exemplo, eles fizeram aqui com os Simpsons, ok? E eles têm aqui roupas exclusivas dos Simpsons. Por exemplo, aqui, ó, tem um tênisinho ali do Bart. Temos mais o que aqui embaixo? Temos um outro tênis aqui exclusivo também, ó, do Bar do Moe, né? Bem colorido. Temos aqui as meias dos Simpsons e outras coisinhas ali. Para comprar, deixa eu ver aqui se ele tem o botão. Aqui, ó, produtos disponíveis. Vamos carregar. Então tem ali, ó. É caro pra caramba, tá? Pelo fato de ser importado, mas é exclusivo. E principalmente porque ele é limitado também. Ele é uma coleção que não vai ser vendido o resto da vida. Tem aquela quantidade e tem que vender por aquela quantidade, ok? E é por isso que eles aumentam o preço. Então tem aqui, ó, meias femininas Canoodles da família dos Simpsons. Olha só que bonitinho. Aí tem umas outras ali, né, da feminina Check Eyes Sock, que é os olhos da Lisa, eu acho. É, os olhos da Lisa. Tem ali uma jaqueta dos Simpsons, com eles ali do lado, legal. E tem uma outra camiseta aqui do... eu esqueci o nome daquele personagem ali, que ele é o motorista do ônibus do Bart, que leva ele para a escola. E tem várias outras coisas aqui, né? Então, eu entrei em várias páginas diferentes. Eu entrei na página inicial, eu entrei naquela segunda página que mostrava alguns produtos, mas não tinha os preços. E aqui eu entrei na página de catálogo. Tudo isso daí é dado como informações para o gestor de marketing dessa loja, por exemplo, que eu não faço ideia de quem seja. E ele vai saber lá quais páginas eu fiquei mais tempo e quais páginas eu fiquei menos tempo. Tudo isso daí ele vai ter acesso. Beleza? Vou fechar aqui. Então, a sessão seria isso daí, a quantidade de vezes que alguém entra em algum local. E a duração ali. Eu tenho também a informação aqui de quantidade de usuários ativos nesse momento, que é exatamente 0, tá? Porque eu nem tenho loja, então não faz sentido ter alguém, um negócio que não existe. Exibições de páginas por minuto, principais páginas ativas, aqui ó, quais páginas estão sendo mais ativas, né? Quais estão acessando mais, e quais usuários mais ativos também. Relatório em tempo real, eu tenho acesso se eu quiser. Como o Google Analytics está em fase de beta, o que é fase de beta, professor? É uma fase de desenvolvimento, ainda ele não foi finalizado. Sendo assim, o Google não foi finalizado ainda, ele ainda tem muita coisa que está meio bugada. Então tem coisas que estão em inglês, tem uma palavra entrando na outra, tem uma organização meio bugada.
Então, se vocês verem algum bug, tá? Ele tem um aplicativo para celular também. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, é só pesquisar por Google Analytics. Então, nós temos aqui, por exemplo, já temos pergunte ao Analytics a Intelligence. Tem algumas coisinhas em inglês, né? Apesar de metade do site estar em português, tem coisinhas que ainda estão em inglês. Então, temos aqui, ó, como você atrai seus usuários. Aí tem ali o canal de tráfego, a origem de mídia e as referências. O que seria isso daí, professor? Canal de tráfego, de onde ou como ou quanto as pessoas estão entrando e saindo da sua loja. É daí que se chama tráfego, tá? O vai e vem de pessoas. Origem ou mídia, o que seria isso? De onde elas estão vindo? Vamos supor, eu entrei ali na loja Vírus 41, mas eles também têm o Instagram, o WhatsApp e devem ter Facebook e essas outras coisas. Se você entrou na loja por meio do Instagram, por exemplo, então a origem de tráfego do seu caso foi o Instagram. Se você chega, por exemplo, no Facebook e a partir do Facebook você acessa a loja, o site, então a sua origem foi o Facebook, entendeu? Então é só você saber de onde aquela pessoa veio. Ah, ele pesquisou no Google, que foi o meu caso. Eu cheguei aqui, abri o Google e coloquei loja Vírus 41. E aí eu fui e entrei na loja. A origem do meu caso foi o próprio Google, foi o mecanismo de busca. Beleza? Então tá aí, ó. Descendo aqui, nós temos mais algumas coisinhas. Por exemplo, quais são as tendências dos seus usuários ativos ao longo do tempo? Então, o que ele costuma mais fazer na sua loja? Ele costuma mais acessar catálogos masculinos, catálogos femininos, produto X, produto Y. Você tem ali a métrica. Obviamente, a página mais acessada vai ser a página inicial. Por quê? Porque é a página que todo mundo entra. Mas qual é a segunda mais acessada? Okay? Então, você vai ter todo esse número aí. Você vai também saber se acessam muito a página inicial e não acessam outras. Tudo isso aí vai estar dentro dessas informações, beleza? E ele tem aqui também, ó, qual o seu relatório, qual o seu desempenho na retenção de usuários? O que seria a retenção de usuários? O quanto você consegue fazer para uma pessoa acessar uma primeira vez e ela voltar lá pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez? A retenção de usuários é uma forma de você saber quais são os seus clientes mais fiéis também. Porque vamos supor que você vai ter o João e a Maria. O João, ele acessou a loja 5 vezes em um mês e a Maria acessou a loja 1 vez ao mês. Qual é a retenção de usuário? Ou melhor, quem está acessando mais e por quê? Então, essa retenção de usuário, ela vai vir para o tipo de pessoas como o João. Ah, eu consegui fazer com que aquele cara acessasse 1, 2, 3, 4, 5 vezes durante aquele mês. Durante as 4 semanas, ele voltou na minha loja. Por que ele voltou? Será que ele gostou de alguma coisa? Lembrando que quanto mais clicam na sua loja, mais você ganha também. Não é só com vendas, tá? Você ganha com vendas, você ganha com anúncios, você ganha com campanhas e você ganha também com cliques, ok? Que é o CPC, custo por clique. Então, a retenção de usuário é essa questão, é você pegar ali o usuário e quantas vezes você conseguiu trazer ele de volta para a sua loja. Se você chegar e ver que o relatório de pessoas que voltam à sua loja é muito baixo, é porque tem algumas coisas que não está interessando ali o público, ok? Muito bem. Seguindo aqui abaixo, eu posso também ter informações de quando os usuários visitam a minha loja, ou seja, ele tem aqui um horário, ó, usuários por dia. Você costuma visitar mais às 2 horas da madrugada, às 6 horas da noite, às 10 da manhã, às 2 da tarde, sei lá, meio-dia, meia-noite. Qual o horário que eu tenho de força com os meus usuários? Aqui vai ter tudo. Dependendo também da informação, ele vai ter ali tanto o horário do dia, quanto o dia específico. Então, no caso de uma lanchonete, como eu falei mais cedo, o horário de pico, né, que tem a maior quantidade de usuários, vai ser o quê? Domingo à noite. Né? Pelo menos as que eu conheço, todas são assim. Mas se for, por exemplo, um açaí, vai ser mais em período de verão, um exemplo que eu estou dando. Então, ele tem aqui a informação não só da semana, mas também tem informação dos últimos 30 dias
dos últimos 90 dias, ou eu posso criar uma época personalizada, por exemplo, pegar aqui deixa eu ver, de dia 1 de fevereiro até dia 1 de agosto. E aí eu aplico e ele vai atualizar as informações nesse período personalizado que eu coloquei. Beleza? Outra questão também, seções por país. Qual país costuma acessar mais os meus produtos? Tá? Então temos aqui o mapinha, né? Visão local, visão geral de locais, Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Chile, Rússia. Tudo isso daí a gente tem acesso às informações, beleza? Então temos ali informações de horário, informação de dia, informação de país e também informação de dispositivo. O que seria isso daí? Estão comprando ou estão acessando a minha loja mais pelo computador, tablet ou celular? Você vai ter essa informação aí também. Como hoje todo mundo tem um celular praticamente, então a quantidade de pessoas que vão ter sessão por dispositivo móvel é bem provável que seja muito mais alta do que de computador e tablet. Porque na sequência nós temos celular como mais acessado, computador como segundo mais acessado e o tablet como terceiro mais acessado, ok? Levando em consideração aí, claro que em cada país isso daí vai mudar. Tem países que o pessoal prefere comprar por celular, tem o costume de comprar pelo celular, e tem países que o pessoal tem o costume de comprar pelo computador. Por exemplo, em lojas virtuais famosas como Magazine Luiza, Americanas, Shoptime, todas essas principais empresas das lojas físicas, aliás, de lojas que eram físicas e se transformaram em lojas virtuais, a maioria das pessoas compram pelo computador, ok? A maioria. Só que de uns tempos para cá, isso daí começou a diminuir. Até que, eu não sei se hoje em dia essas empresas elas têm uma maior quantidade de vendas no celular. Eu acho um pouco difícil ainda, mas pode ser possível. Vamos supor que esteja aí empatado, ou praticamente empatado. Mas é um período de transição, porque vai ter uma época que sim, o celular ele vai ser forte em basicamente tudo, tá? Tudo. Mas eu acho que ainda não é o caso. Ele é forte na questão do Instagram, do WhatsApp e do Facebook. As lojas relacionadas à rede social, obviamente o celular ganha de longe. Mas lojas que eram físicas ou que são físicas, mas têm uma plataforma digital, com certeza o computador vai ser muito mais forte. Beleza? Então, e por último nós temos aqui, quais páginas seus usuários visitam. Então você também tem informação de quais páginas seus usuários mais costumam visitar. Isso na página inicial. Se você vir aqui em personalização, você vai ter mais informações, por exemplo, painéis. Deixa eu dar um clique aqui. Temos aqui 3 tipos de painéis, ok? Que é o visão geral do público-alvo, visão geral de aquisições e o visão geral de comportamento. Eu vou abrir uma das 3 ali e vou mostrar rapidinho para vocês. Eu não sei se vai dar tempo antes do intervalo, eu acho que não. Porque aqui já são 19 horas no meu relógio. Deixa ele carregar aqui. Esse primeiro, por exemplo, ele é o Google Analytics Audience Overview, que ele chama em português de visão geral de público-alvo. Vocês lembram o que é público-alvo? Eu expliquei e teve prova há poucos dias atrás, ok? Na verdade, semana passada não, mas foi um tempinho atrás, aí teve falando sobre a questão de público-alvo e persona, tá? Na verdade, isso daí não caiu na prova, mas a gente falou sobre isso, porque a prova vai ser nessa, né? Então tá aqui, esse é o de audiência, eu vou mostrar quando nós voltarmos no intervalo. Aí ele tem outro aqui, que é o de aquisição, então ele já é voltado para a questão de compras, ok? Aqui também está bem bugado ali, eu vou mostrar para vocês tudinho. E temos aqui também o overview de, deixa eu ver qual é esse aqui, de behaviors. O que é behavior? Comportamento. Então você vai ter todas as informações de comportamento, seja de visualização, de alcance, de quantidade de pessoas que estão entrando em tal página, ou, enfim, várias outras informações que a gente vai ver ali. Taxa de rejeição, né, taxa de aceitação e por aí vai. Então, daqui a pouco, depois do intervalo, eu estarei mostrando essas 3 páginas para vocês. Depois eu vou mostrar o do YouTube
e depois vou mostrar do Facebook, beleza? Então até daqui a 10 minutos, quando forem 19h10, eu estarei voltando, belezinha? Até daqui a pouco. De maneira que esses três estejam trabalhando em conjunto, você tenha um faturamento naquele mês, você esteja preparando o faturamento para os próximos meses também. Então, o alcance de pessoas que você tem, junto com o valor que você está recebendo hoje, junto com o público que você está preparando para o futuro, entendeu? Então, é sempre uma coisa pensando no futuro. Vou tirar aqui um pouquinho do brilho. Então, temos aqui a questão de continente, que está em inglês, região, que está em português, canal, que está em inglês, que é channel, e device, que é dispositivo, tá? E tá a data aqui também. Então, algumas informações estão em inglês, outras estão em português, porque ainda está em fase beta, tá? Está em fase de desenvolvimento, ainda não está pronto. O Google Analytics está passando por essa fase de atualização, né, de transição, então ainda não está tudo pronto. Muito bem. Descendo aqui, nós vamos ter algumas outras informações, beleza? Que ainda está um pouco bugado, mas dá para a gente ler ali algumas coisinhas. Usuários, novos usuários, número de sessões por usuário e o número de sessões que foram acessadas. Temos ali também visualizações de página, página por sessão, duração média da sessão e a taxa de rejeição, ok? E tem um gráfico ali também. Muito bem, aqui na parte de baixo nós vamos ter uma questão de identificação demográfica. Por exemplo, ele está falando ali, ó, let's learn a bit more about your user, que significa vamos aprender um pouco mais sobre os seus usuários. Então, qual a língua que está comprando muito o meu produto e qual o local do mundo, né, qual país do mundo está comprando muito o meu produto. Então, se eu sei que, por exemplo, os Estados Unidos está comprando muito meu produto, então é interessante que eu tenha um suporte em outra língua, né, fora a minha que é português, naquele site, de maneira que essas pessoas sintam-se abraçadas. Por exemplo, existe um site chamado, vários, né, mas existe um, por exemplo, chamado AliExpress, que vocês devem conhecer, a qual eu costumo comprar de vez em quando. Deixa eu abrir aqui, ó. E o AliExpress, a primeira vez que ele foi desenvolvido, ele foi para, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver se eu lembro aqui, foi chinês, eu acho. Tem aqui a data da fundação e o local de fundação, deixa eu ver. Deixa eu ver se foi a China mesmo. Foi a China, lá em Hangzhou, Zhenjiang, tá? Na China. Então, o que é compreendido? Que o AliExpress, a sua primeira língua foi a chinesa, e a partir desse período ele foi criado em outras línguas, tá? Então aqui, ó, logo quando você entra no site, ele vai ter ali, ó, em cima, português e dólar. Eu vou aqui mudar para real, tá? Só pra gente ter uma noção aqui. Vou colocar aqui real. Brazilian Real. Vamos confirmar aqui. Pronto, ele já mudou aqui para real, tá? Ó, os produtos ali já estão, ó, R$41, R$39, R$8,31, 124, blá 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 blá, tudo mais. Então, nessas questões aqui, ele começou com a grande questão de, se você está trabalhando com um público que não é necessariamente da sua empresa, digamos assim, ou melhor, não é do seu país, então você tem que trabalhar essa questão de um outro público, beleza? Para que todo mundo consiga comprar. Então tá aí, tem a rede aqui de celulares e tudo mais, não vou olhar, né? Mas só para vocês terem noção. Então esse daqui é o Google Audience, tá? O Analytics da questão de audiência, da quantidade de pessoas que você está alcançando. Eu posso editar ele e posso compartilhar com outras pessoas, mas eu não vou fazer isso agora. Temos aqui o segundo, que é de aquisição. O que é que ele muda? Ele vai ter informações ali de coisas que tem no outro também, só que ele vai estar um pouquinho diferente. Por exemplo, usuários, sessões, taxa de rejeição nós já tínhamos no outro. Agora, conclusões de meta nós não tínhamos, e tempo médio na página
Também não, ok? Aqui temos a questão de conversão, que é a questão de vendas, users versus novos usuários. Se eu estou conseguindo vender para usuários antigos ou para usuários novos, e se estou vendendo para os dois, qual a maior quantidade ali daqueles dois. E também temos os principais canais de aquisição. O que seriam os canais de aquisição? Os locais de onde estão comprando mais, basicamente. E temos 3 dados ali embaixo de origem, que é o de aquisição, comportamento e conversão. Ou seja, de onde estão vindo as pessoas que estão comprando, de onde estão vindo as pessoas com os principais comportamentos requisitados e de onde estão vindo as principais pessoas em relação às minhas conversões. Tá? Olhando assim sem dados é um pouco confuso, mas depois a gente tem essas informações aí. Então esse é o de audiência e por último ele sobra o de comportamento. Então de comportamento ele trata basicamente, né, da usabilidade das pessoas no meu site. Tá? Tem bastante coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar algo para vocês. Esse daqui aparentemente é o que mais tem coisa em inglês ainda. Aqui ó, Overview of your behaviors, ou seja, visão geral dos seus usuários, visão geral de comportamento dos seus usuários. Visualizações de página, visualizações de páginas únicas, taxa de rejeição e porcentagem de saída. Aqui embaixo ele vai ter What do users see when they are in your website? Ou seja, qual dos seus usuários, né, estão observando uma parte, digamos que específica do seu site. Ou melhor, quando estão entrando mais no seu site. Então ele tem aqui a questão das páginas e a questão dos continentes também, tá? E as visualizações de página por continente. Então ele fala ali a quantidade de pessoas que tem relacionado a esses 3, né? Quando estão acessando e de onde essas pessoas estão acessando neste momento que foi observado, beleza? Ele tem também aqui, ó, what do users search on the site, que significa o que estão pesquisando mais no seu site, né? Por exemplo, você trabalha com a loja de camisetas, de roupas, e estão pesquisando mais camisetas na sua loja. Aí você vai ficar ligado que a campanha publicitária que faz mais sucesso aparentemente é o de camisetas, afinal é o que o pessoal está mais pesquisando. Aí ele tem também a questão ali de Event Category Breakdown. O que seria isso daqui? É um dado que ele vai passar para você em eventos festivos, né? Que obviamente vão vender mais do que em épocas comuns. Então Ano Novo, Dia das Crianças, Natal, Fevereiro, que também é o Carnaval, né? Deixa eu ver mais o que, festas juninas. Cada um vai ter um tempo de vender uma certa coisa, né? Cada época do ano vai ter um evento que vai ter uma certa venda em uma certa quantidade de objetos diferentes. Temos aqui também a questão de ali, how does your website perform? Ou seja, como o seu site está tendo um certo desempenho, ok? Em questão da quantidade de tempo que ele demora a carregar. Então, o desempenho que ele fala ali não é o desempenho de vendas, e sim o desempenho de velocidade do site. Então, ele diz ali, ó, average page load time, que seria o tempo de carregamento de cada página, em questão de segundos, tá? É muito importante, porque tu imagina que você entra em um site e a cada coisa que tu clica demora 15 segundos para carregar. Vai ficar chato você ficar abrindo e fechando algumas outras coisas, né? Você não vai ter uma experiência bacana. Então, o teu comportamento em relação àquela página vai ser negativo. Você não vai gostar muito do que você viu, ok? E aí ele termina essa questão aqui de comportamento. Bom, aí aqui do Google Analytics, ele tem várias outras coisas que eu não vou estar mostrando exatamente agora porque não tem como. Por exemplo, aqui, ó, o Google Analytics ele é bem demorado. Em questão a ele, o meu comportamento é negativo. Eu não iria desejar entrar em um site que demore muito tempo para poder carregar. Carregou agora. Aí ele tem outras questões de relatório, público-alvo, onde eu posso estar criando tudo isso, né? Comportamento, conversões e por aí vai. Eu vou abrir aqui rapidinho só para vocês verem o que está dividido em cada um. Por exemplo, em tempo real, deixa eu ver se ele abre para mim ou se ele vai continuar travando. Em tempo real, eu posso ver a visão geral,
locais, origem de tráfego, conteúdo, eventos e conversão. Aí, no botão de público-alvo, eu posso ter acesso a visão geral do meu público-alvo, usuários ativos, valor da vida útil, análise de corte, público e explorador de usuários. Eu tenho também as informações demográficas, interesses, blá blá blá, um monte de coisa ali, é muito cheio. Aí aqui embaixo eu vou ter a questão de aquisição. Então eu tenho ali, ó, visão geral, todo o tráfego, Google Ads, Search Console, redes sociais e campanhas. Tá? Eu posso ali colocar as minhas redes sociais, eu posso colocar ali para monitorar tudo isso daí sozinho, tá? Muito tranquilo. E tem ali também a questão de comportamento, ok? Mas vamos finalizar aqui com o Google Analytics. Vamos agora para o do YouTube, que é um pouco mais simples. E o do Facebook a gente deixa para o final, beleza? Então deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se já está tudo certo aqui com o do Facebook. Eu só vou precisar fazer mais alguma coisa. Não, tá tudo certo ali. Tá tudo certo. Ele está em inglês, mas qualquer coisa eu mudo para português ali, que vocês ficam mais tranquilos. Bom, ele está carregando aqui o do YouTube, tá? Agora está em português. Tá dando umas travadas aqui no do YouTube. Deixa eu fechar algumas coisas, porque eu tô com muita coisa aberta aqui. Pronto, deu uma carregada aqui. Vamos lá. Eu tô aqui no meu canal de ilustrações, né, que eu só postei um vídeo. Pela falta de tempo eu não consegui alimentar ele mais. Só que já tem alguns valores ali que dá pra gente observar. Então, para você acessar o YouTube Analytics, entre aspas, né, eu vou abrir aqui, deixa eu voltar para a página inicial do YouTube e vou mostrar para vocês o caminho. Então, temos aqui a página. Você vai vir aqui na parte de cima, onde vai ter o seu usuário. Vai clicar e vai procurar pela terceira opção que se chama YouTube Studio. Tá? E aí é só clicar nela que vai aparecer exatamente a página que estava antes. Beleza. Deixa eu ver se tem como mudar aqui para a versão escura. Tem não. Então temos aqui, ó, painel, vídeos na parte esquerda, né? Playlist, estatísticas, comentários, legendas, monetização e biblioteca de áudio. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o painel do canal, desempenho de vídeo mais recente, quantidade de visualizações, comentários, estatísticas do vídeo que eu posso estar observando também. Tem aqui os comentários mais recentes, né, o pessoal lá comentando e tudo mais. Tem aqui o blog do YouTube, novidades do estúdio, e a questão de proteger o seu canal em relação a informações. Eu tenho também as estatísticas do canal e inscritos mais recentes. Eu vou clicar aqui em estatísticas do canal, tá? Essa é a versão básica, ele vai ter a versão avançada ali que tem muito mais coisa. Vamos aqui, ó, visão geral. Quantidade de visualizações, tempo de exibição em horas, quantidade de inscritos que eu consegui nesses últimos 28 dias e a receita estimada nesses últimos 28 dias. Como eu não estou postando mais nada, eu não estou conseguindo fazer essa questão de gravação, edição e postagem, que é muito demorado, né, pelo fato de estar trabalhando bastante, então os números não estão mais altos, mas se eu tivesse continuado, com certeza estariam. Então temos aqui os principais vídeos neste período, que foi o único que eu postei, né? Uma duração média de visualização ali de 33%, que é um valor até que bem alto, tá? O YouTube, não se engane, tem muita gente que não assiste o vídeo inteiro e é bem comum que isso daí aconteça, ok? Temos aqui também, deixa eu ver aqui, alcance, tá? Vou clicar aqui em alcance. Quantidade de impressões, taxa de cliques de impressões, visualizações médias nos últimos 28 dias e espectadores únicos dos últimos 28 dias. Eu vou ter a origem de tráfego, tá? De onde as pessoas mais vêm, da página do canal, origem direta ou desconhecido, tem aqui recursos de navegação e outros mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó.
Deixa eu ver. Aqui, ó. Páginas do canal, que é onde a maioria vem. Origem direta ou desconhecida. Recursos de navegação, que o cara tá lá de boa no YouTube e do nada ele enxerga. Pesquisa do YouTube, ele pesquisou sobre isso. Playlists que foram colocadas ali, no caso, listas de reprodução, que é muito comum em música. E página da playlist, que também é muito comum em música. Tá? Então deixa eu voltar aqui para a versão básica. E mais informações aqui, ó, playlists, vídeos sugeridos, também ele é passado, pesquisa no YouTube e entre outros. Vamos colocar aqui o envolvimento, que seria o engajamento, né? Tempo de exibição em horas, 0,2, né? Ou seja, temos ali alguns minutos. Duração média de visualizações, 1 minuto e 45. Tá? Eu não lembro quanto tempo tem o vídeo. Acho que tem tipo 3 ou 4 minutos, eu acho, não lembro bem. Tem ali as datas, vídeos mais acessados por tela final, principais tipos de elementos na tela final, principais playlists e principais cards, que são aquelas sugestõezinhas que aparecem em cima, na parte direita do vídeo. Aí tem ali a questão de público também, espectadores, média de visualizações por espectador e quantidade de inscritos nos últimos 28 dias. E várias outras informações aqui. Quais países costumam mais acessar o meu canal? Vamos ver se ele me dá informações sobre isso. Visualização por país. Aqui ele não está me mostrando, por exemplo, mas tudo bem. Outros vídeos que o meu público costuma assistir, que é para eu ter uma definição de público-alvo. Tempo de exibição dos inscritos, idade e gênero dessas pessoas e principais idiomas que essas pessoas estão assistindo. E aqui a receita, aqui está zerada, porque para você ter receita no YouTube você precisa ter mais de 1.000 inscritos e mais de 4.000 horas assistidas por esse público, tá? Inclusive eu vou clicar aqui e mostrar a vocês, ó. Monetização do canal. Políticas de monetização do YouTube. É necessário ter 1.000 inscritos, eu tenho 144, e é necessário ter 4.000 horas de exibição aí no YouTube. O que não é muito difícil de conseguir quando você faz vídeos ali todos os dias ou, sei lá, 3 ou 4 vezes por semana. É até bem simples de você conseguir isso daí. Tá? Só que, por exemplo, com um vídeo só eu já consegui 4 horas, que já é um número considerável. Então, com engajamento você vai subindo. Então, no segundo vídeo, por exemplo, eu poderia conseguir mais 5, no outro eu poderia conseguir mais 10 e por aí vai, ele só aumenta. Okay? Eu falei, enviaremos um e-mail para você quando você se qualificar para a inscrição. Beleza. E tem a questão de comentários, por exemplo, ó. O cara aqui comentou: parabéns, posta mais vídeos, RS. Eu dei coraçãozinho ali. Ficou muito top, coloca mais conteúdo do canal, parabéns pelo trabalho. Aí tem vários outros ali, alguns alunos inclusive, alguns amigos, aqui ó, parabéns professor. Aí um colega aqui, caramba, vou tentar com certeza, já deixei o like. Eu amei, muito bom, blá 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 e tudo mais. Então, também tem as informações aqui de comentários que eu não respondi e a questão de análise também de prováveis spams e outras informações que possam ser úteis. Beleza? Muito bem. Então, acho que o YouTube ele é bem mais simples, tá? Não é muito difícil você trabalhar essa questão de observação aqui no YouTube. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que possa ser útil para vocês. Comentários, legendas, biblioteca de áudio. Ele vai ter algumas músicas prontas aqui, mas não vem ao caso. Então deixa para lá. Bastante música, inclusive. Ok. Então vamos aqui para o do Facebook agora. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook. Peraí que ele está em inglês, eu vou precisar modificar aqui a minha conta, tá? Eu acho que ele nem está logado na minha conta do Facebook. Deixa eu fazer aqui Rapidex.
Bem que a gente ainda tem tempo. Facebook Analytics, Facebook Insights. Ele ainda está na sua versão de demonstração, tá? Ah, consegui abrir aqui. Deixa eu ver se ele já está conectado à minha conta. Já está conectado ali. Beleza, deixa eu fazer aqui uma alteração. Ok, então vamos lá. Então temos aqui, ó, Facebook Analytics, tá? Que ele está em versão beta. Eu acho que na verdade ele deixou de se chamar Facebook Insights e ele tem essa nova versão que foi criada que se chama Facebook Analytics, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Ele está ainda em versão de demo aqui, né, demonstração, então vamos clicar aqui, ó, amplie sua empresa com as ferramentas que o Facebook usa. Experimente a demonstração. Vamos dar um clique aqui. Então ele vai criar valores fictícios, tá? Não são valores reais aqui que ele vai me passar. Muito bem. Então na visão geral, eu vou ter aqui, ó, vamos ver quanto dos números que ele vai aparecer ali. Claro que, como eu falei, são fictícios, ou seja, não são reais, tá? São fantasiosos, só para vocês terem noção de como funciona. Por exemplo, aqui, ó, nos últimos 28 dias a minha página teve 95,1 milhões de usuários. Eu tive 30 milhões de usuários novos nos últimos 28 dias. E eu tive uma retenção da semana 1 de 20,8% nos últimos 28 dias, tá? Vamos dar uma olhada em mais algumas coisinhas aqui. Ele tem a questão da página, do meu pixel e do meu aplicativo, tá? E a retenção em cada um deles 3. Vamos ver o que ele mais tem aqui. A aquisição de novos usuários entre canais, 1,85 milhões nos últimos 5 dias. Usuários ativos nas últimas 24 horas, 18,9 milhões de pessoas, né? Do mais detalhamento do canal, os que acessam na web, 34 milhões, os que acessam no Instagram, 35 milhões, os que acessam no dispositivo Android, 22 milhões, os que acessam na página do Facebook, 21 milhões, e os que acessam em iOS, que seria iPhone, 3,72 milhões. Beleza? E a porcentagem ali bonitinho. Temos aqui também informações de atividade desses usuários, a quantidade de usuários por semana e a quantidade de usuários por mês. Então, por semana tivemos 42,1 milhão e por mês tivemos 96,6 milhões. E ele também vai ter aqui informações de métricas de envolvimento. Maior receita de compra, 1.200 pessoas gastaram 39 mil após verem esta publicação. Então, a receita que eu ganhei ali com a minha publicação, entre aspas, né, foi de $40 mil com essa publicação aqui. Maioria de inicializações do aplicativo, 19,6 mil pessoas inicializaram seu aplicativo após ver esta aplicação. Então, um número bacana também. Maior número de comentários, 175 pessoas comentaram nesta publicação e o mais compartilhado foi esse dessa rosa aqui, 257 pessoas compartilharam esta publicação. Eu tenho a informação aqui de usuários ativos por hora, então vamos ver os horários mais acessados. Ó. Então, entre 7 e 8, na verdade 7 e 10 AM, que é da manhã, né? Eu tive aqui o maior foco, principalmente no domingo, na segunda e na terça. Aí na quarta ele diminuiu um pouquinho, na quinta ele voltou esses 3 horários, na sexta foi
entre 7 e 9 e no sábado foi entre 8 e 9, tá? Entre 7 e 8 e 8 e 9, ok. Então tem todas as informações aqui, ó. Quanto mais forte está a pintura ali, né, a cor, mais quantidade de pessoas estão acessando. O horário menos acessado foi entre 2 e 4 da tarde, tá? Eu acho que é da tarde ali, PM, exatamente. Não faz muito sentido isso, mas tudo bem. E tem outras informações ali. Eu tenho também aqui a questão de inicializações do meu aplicativo no computador e o valor vitalício de usuários pagantes, tá? Que é $74 ali, médio por semana. Então, por semana eu tenho aquele dinheiro garantido. Dependendo da quantidade de dias, eu tenho um valor garantido por pessoa, tá? Isso daqui não é direto, não, é por pessoa. Eu estou ganhando $74,11 aí por semana, digamos assim, por pessoa. O que ele vai dar ele vai gerar ali no final da primeira semana 105 milhões de dólares por pessoa, 15 milhões, aliás, 105 milhões não, 105 dólares por pessoa, que vai dar 15 milhões no total na primeira semana. Na segunda semana ele vai dar 13 milhões, tá? E no remarketing ele vai dar 16. Aí na terceira semana ele dá 71, no caso vai dar 15 milhões. No remarketing deu 20 e no remarketing terceiro deu 23. Então, a cada vez que eu fui fazendo remarketing, né, eu fui refazendo o meu marketing e ele foi dando valores maiores. E na quarta semana ele deu 15 milhões também, quase 16. Na segunda, aí no segundo remarketing deu 20, no terceiro remarketing 23 e no quarto remarketing deu ali 26,9, quase 27, beleza? E tem outros valores aqui de compras por dispositivo. O telefone tem 94% das vendas, o computador tem 5,29 e o tablet 0,38. A receita total foi de 420 milhões, tá? Nos últimos 28 dias. O gênero mais acessado é o feminino, ok? Em segundo, o masculino. Em terceiro, ele tem outros valores. Usuários únicos, 95 milhões. Entre a idade, eu tenho aqui, ó, a faixa etária de 13 e 17, 2%. 18 e 24, quantos por cento, meu Deus? 26%. Entre 25 e 34, 32%. Entre 35 e 44, 15%. Entre 45 e 54, 8%. Entre 55 e 64, 5%. 65 a mais, 4%. E outros usuários que não se sabe o valor da faixa etária, 12%. Ok? Que não especificaram lá na criação do Facebook deles qual a idade que eles têm. E tem informação aqui de usuários únicos. Os países que mais me compram é a Índia, com 39 milhões. Em segundo, os Estados Unidos, com 32 milhões. No caso, a Índia tem 39, os Estados Unidos tem 32, tá? A Itália tem 5 milhões, a Espanha tem 1 milhão e 700 e o Reino Unido 1 milhão e 500. Então é compreendido que, se eu vendo muito para a Índia, é legal que o meu site tenha linguagem indiana, inglesa, italiana, espanhola. E a inglesa ela também vai servir aqui para o Reino Unido, né? Então, é um estudo que é sempre interessante que você esteja fazendo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Painéis. Ele não está me abrindo aqui, acho que é porque está em versão demo. Tem a de criar painel. Acho que é mas... para criar alguma coisa para você anotar. Sim, mas mesmo assim ele não... Oi. Mas como ele é em demo, né, ele já deveria ter vindo uma prota ali, porque tudo aqui está pronto, então não faz sentido, mas tudo bem. Deixa eu ver se ele demora muito para criar um painel. Somente visível para mim. Nós vai pedir outras informações ali que eu vou personalizar, acho que demoraria muito. Vamos seguir aqui em questão de atividade, deixa eu ver. Receita, usuários ativos, funis, retenção, cortes, percento, jornadas, blá blá blá.
Pessoas, dados demográficos, interesses. Vamos olhar aqui interesses dessas pessoas. Vamos ver ali o que eles costumam mais se interessar. Vamos lá. Principais categorias de página. A relevância número 1 é o site de comércio eletrônico, o Myntra e o Book My Show. Ok. Em compras e varejo, é essa tal de Jabong. Empresas de alimentos e bebidas, nós temos o Café Coffee Day, o Domino's Pizza India, que é uma pizzaria muito famosa, o Cadbury Dairy Milk Silk, não conheço, e o Kingfisher, que é relacionado a peixes. Tá? Temos aqui, em relacionados a interesse, o Stage e o Virender Seawog. Aqui, muitas dessas empresas, elas são indianas, tá? Porque a Índia tem 1 bilhão de pessoas, então é muita coisa. Temos outra aqui, ó, de autoria, o Chitan Bagar, deve ser indiano. Roupas e vestuário, a Shoppers Stop. Frango frito, a tal da KFC, né, que é uma empresa famosíssima. Em vestuário de marcas, nós temos a Levi's, que é uma empresa famosérrima. A Craftsvilla e o Yepton Shopping. A Levi's eu conheço, as outras não. Tá? Em site nós temos o Flipkart e o Shop Plus. E em computadores nós temos o Windows, obviamente. Né? Em canal de TV nós temos a Channel 5 na Índia, a MTV Índia, a Blindes, a 9XN e a Colors TV. Empresas de varejo, Lifestyle, Amazon, Snapdeal. Empresa de eletrônicos, a Samsung e a Oppo, que também é uma loja de uma empresa de celular muito forte lá na China. A China também tem 1 bilhão de pessoas, então né, faz sentido aqui. Empresas de produtos e serviços, a Fast Track, a Intel, que é uma produtora de processadores, a HTC, que é uma empresa de celulares, a Idea, eu não lembro bem, e a OnePlus, se eu não me engano é empresa... Não, estava enganado. É uma empresa de celular, que eu achava que era do Google, só que a do Google é a Pixel, tá? Me enganei. E tem várias outras coisas ali, ok? Eu não vou ler tudo aqui, porque senão a gente vai passar o resto do dia. Por exemplo, em empresas de mídias e notícias, nós temos aqui uma muito famosa, que é a National Geographic, tá? Por exemplo. Programa de TV, MTV, né? Deixa eu ver se mais alguma famosa aqui. Empresa de carros, a Hyundai. Isso na internet, tá, pessoal? Na internet. Não quer dizer que sejam as empresas mais fortes do mundo fisicamente, mas na internet elas estão aqui como as principais. Vamos ver se tem mais alguma famosa. Ó, se vocês pararem para perceber, a Índia tem tanta gente, mas tanta gente, que em questão de atores famosos, artistas, todos aqui são indianos. Tá? Ah, professor, mas eu não conheço nenhum, porque aqui não é o nosso foco. Mas no mundo, pode ter certeza, o ator do Homem de Ferro, ele é menos famoso do que essa galera da Índia aqui, que a gente não faz ideia de quem é. Por exemplo, a tal do Allu Arjun, ou a Urvashi Rauntela, ou a Shraddha Kapoor. Eu não faço ideia de quem são essas pessoas. Mas como a Índia tem muita gente, ele é forte em tudo. Por exemplo, em ator e atriz também são fortes. Em liga esportiva, a da Índia é a mais famosa. O banco mais famoso é o State Bank of India. O político mais famoso é um indiano. É aqui de arte e humanidade, não é da Índia, é o de Nova York, que é o Humans of Nova York. E o Notícias Personalizadas é o Be Like Bro, que eu não sei, que eu acho que não deve ser indiano. Mas a maioria das coisas aqui são ou da Índia ou da China, tá? Porque tem muita gente, então o público é muito forte nessa questão. Só que aqui pra gente, a gente raramente vai ver essas empresas ou essas pessoas aqui, não é verdade? Muito bem, vamos clicar aqui na questão de tecnologia para a gente finalizar a aula. Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui. Ó, o principal canal de vendas, como eu falei para vocês há um tempo atrás, é o Instagram. Tá? Acho que isso não é dúvida para ninguém, porque o Instagram você pode criar o seu catálogo lá, você pode trabalhar muito a questão de marketing em cima do Instagram. O segundo é o web, o terceiro é o Android, o quarto são as páginas do Facebook e o quinto são os dispositivos da Apple, que é o iOS, tá? Os iPhones. Aí tem ali as versões de sistema operacional mais utilizadas.
A primeira é o Android, na verdade aqui é dispositivo móvel, tá? Então, o Android 10, ele é o que está na maioria dessas pessoas, inclusive é o que está no meu celular. O Android 9 é o segundo, é praticamente a mesma quantidade, tá? O de Android 10 é de 13,9 e o Android 9 é 13,8. 1%, 0,1% de diferença. O iOS, ele é 7,83 das pessoas, né, que é a última versão do... Última não, é a penúltima versão do iPhone. Aí vai ter o Android 8.1, o Windows NT e o iOS 13.6.1, que é o mais novo da Apple. Vamos ver o que ele mais tem aqui. Sistema operacional do dispositivo, aí vai ter ali de todos, né, tanto computadores quanto celular. Android em primeiro, iOS em segundo, Windows em terceiro, Mac em quarto, Linux em quinto. Aí as versões do aplicativo, que é do próprio Facebook, os que fazem login no Facebook e os que não fazem login no Facebook, mas compram, tá? E o modelo de dispositivo mais comprado, no caso não o modelo mais comprado, mas o modelo que as pessoas mais utilizam para fazer outras compras, é o iPhone. O segundo é o Macintosh, o terceiro é o Redmi Note 5, o quarto o Redmi Note 7 e o quinto é o iPhone 11, tá? Então temos ali, ó, o iPhone, a Macintosh e a Apple, e a iPhone 11 são da Apple, e o Redmi Note 5 e o Redmi Note 7 são da Xiaomi. Então as duas empresas mais fortes na questão de dispositivos móveis, segundo o Facebook, é a Apple e a Xiaomi, tá? Cada um aí no seu gosto. Por que a Xiaomi é tão forte, professor? Porque tem a China e a Índia. Por que o iPhone é tão forte? Porque tem o Brasil, tem os Estados Unidos, tem a Inglaterra, que muita gente utiliza iPhone. Tá? O Brasil nem tanto, mas é um dos países que tem... Porque o Brasil é muito aberto, né? Então, no Brasil você vai ter Xiaomi, você vai ter Samsung, você vai ter Apple, tudo, né? É um país muito cheio. Beleza? Mas, senhores, é com isso daí que eu vou finalizar a aula de hoje. Não tem muito mais o que falar para vocês, ok? Vamos finalizar com esse assunto aí. E semana que vem nós faremos a prova. Qualquer dúvida, vocês têm até quarta, 6 horas, para me perguntarem. Depois disso, eu não tiro mais dúvida. Então estudem. Se surgir dúvida, me procurem. Beleza? Alguém tem alguma coisa a falar aí? Ou tá tranquilo por enquanto? De boa. Tá suave. Suave? Beleza. Se surgir alguma coisa, já sabem como me encontrar. Vão lá no meu PV, gritem pelo meu nome e eu aparecerei. Beleza? Mas até então, senhores, é isso aí. Fiquem com Deus. Bom restinho de quarta para vocês. E bom não início de semana, nem é final. Então seria bom meio de semana. É, exatamente. Bom meio de semana a vocês. Valeu. Boa noite, tamo junto. Boa noite. Falou. Qual a próxima que a gente vai estudar mesmo? Pô, Técnica de SEO. Ah, então a gente vai Marketing. Tá. Boa pra, noite. pra lá, né? Vai voltar bem pro... Peraí, calma aí. Tá, tô calmo. Nós estamos no 12, né? Acho que é em 12. A gente vai pro... É. Só que lembrando que ainda faltam alguns, tipo, falta o 9º e o 10º, porque eu tive que pular por conta da questão da pandemia. Mas eu já estou preparando eles também. O 8º, quer dizer, o 9º já está preparado e o 10º eu estou terminando de preparar. Então estamos próximos aí do fim. Ok? Ok, obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.